Vai ficar risada já? Eu tô feliz porque eu tô de volta. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Voltei, hein? Luciana, eu não hashtag partiglória. Tá vivo? Glória a Deus. Aleluia. Eita, o Hermes colocou na live aqui, saiu eu dando risada. Irmãos, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Nós estamos reunidos hoje, nós temos um tema chamado Temor a Deus. É o princípio de toda a sabedoria. Eu quero que você tire alguns minutos, sente à mesa conosco, passe o café, o leite. Existem pessoas que estão jantando a essa hora, então não tem problema, irmão. Prepare o seu prato de comida, coloque o seu celular aí na sua frente, ou reúne a família na frente da televisão, porque mais do que o café, nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? Então seja bem-vindo a este programa, Café com Palavra, patrocinado, sabe por quê, Átila? Pela graça. Não é a Grace Music do coisa lá, não. É a graça do Senhor que nos basta. Amém. Irmãos, lá no canto esquerdo nós temos... Ponta. Na ponta? Ponta, igual a escalação. Ponta esquerda, gente. Lá na ponta esquerda, irmãos, nós temos ela, que traz esse toque feminino para essa mesa. Irmãos, a culpada de eu estar na Igreja Águidas é a pastora Andréia. Culpada, hein? A culpada sou eu. Há 6 anos atrás, eu estava no ponto de pregação lá do Luiz Massude Cury. Desavantores que avô, o número, vai lá na rua que você descobre. Irmãos, Google Maps, entra lá. Irmãos, a pastora Andréia pregou naquela terça-feira, 11 de outubro de 2014. E ela disse assim: Deus está colocando uma porta aberta na sua frente. Dê o primeiro passo para viver uma nova história. Eu guardei essa palavra no meu coração, então, pastora Andréia, eu tô aqui por causa da sua palavra, hein? Lindo. Boa noite, amados. Graça e paz. É um prazer estar aqui novamente. Ai, deixa eu tirar isso aqui. Pelo menos para falar, né, gente? O filho Hã? O filho monta bem. Ah, Filemão tá vendo? Olha, Filemão acompanhou a semana passada. E nós estamos felizes, né? Assim, todos aqui. Estou feliz de ver o James e todos estarmos reunidos novamente. E louvo a Deus por ter sido instrumento, né? Nas mãos do Senhor em relação à vida do James. Amém. Uma coisa sucede a outra, né? James aqui na Agnus, James vai casar. Eu tenho participação nisso então. Vai lá, a bênção Tá vendo? Tá vendo? Oh, glória a Deus. Vamos lá, e gente, ao lado da pastora Andréia, nós temos ele, ministro de louvor, ele que algumas pessoas chamam de House, tem uma longa história. Ele fala inglês, espanhol, aramaico, hebraico, fala tudo, irmão. Latim também? Não, Menos da vida dos outros. menos da vida dos outros, isso ele não fala não, tá? Mas do nosso Átila, o lado... Do nosso lado, Atlas House, uma saudação pro povo aí. Amém. Quase que ele falou atilalado. Já estava imaginando eu com asa, voando atilalado. Ai, Jesus. Boa noite, graça e paz. Eu também estava sumido, apareci. Obrigado, professora Samira Kraid, que me liberou essa noite, porque estava difícil lá na faculdade. Mas amém. Eu espero que essa noite seja para nós proveitosa, porque é tão bom estar com vocês aqui, falar de Jesus, né, estar aqui com nossos intercessores também que estão aqui por trás das câmeras. Mas o nosso real motivo de estar aqui é que não apenas nós sejamos preenchidos e aprendamos com a palavra de Deus, mas o nosso desejo é que o que Deus nos ensina aqui nessa mesa possa ser estendido para sua casa, para sua família e para sua vida. Então aproveite, e além dessa comida espiritual que está aqui, que talvez esteja na sua casa também, dessa comida material, aproveite para se alimentar da comida espiritual também que o Espírito Santo nos tem. Amém. Glória a Deus! Glória a Jesus. Glória a Deus! O pastor Hermes disse que o Átila não veio porque ele teve uma crise de piolho. Só porque eu tô sem cabelo. Dizem os comentários por aí, né? Aí ele tomou ivermectina, não deu certo. Olha lá. Dizem, né? Mas irmãos, dizem não é verdade, né? Então vamos lá.
Bom, pastor Andréia na ponta esquerda, Atlas House à minha esquerda e a ponta direita, aquele que batizou metade da cidade. Aquele que foi líder de jovens de Pedro, Tiago, João, André, Timóteo, foi líder de jovens de... Ajudou Jesus a discipular aquela cambada. Jesus disse, eis que eu te ponho como líder de jovens. Com João Batista, Ajudou a carregar as pedras para colocar o altar lá depois do Rio Jordão. Eu ainda suspeito que ele era um dos 4 caras que levou o amigo pelo telhado. Mas tudo bem. Pastor Emerson, brincadeiras à parte. Pastor Emerson é o pastor que me batizou nas águas, irmãos. Ele me batizou nas águas. Sou eu também. Batizou o Átrio, batizou a senhora, pastor André. Batizou a Ivonete. Batizou a Ivonete. Ele batizou meio mundo, irmãos. Batizou a Janor. Batizou a Jesus também? Oh, meu Deus! Irmãos, ele, pastor Emerson, eu quero dizer assim, um grande homem de Deus que nós temos aqui, sempre segura as bobas aí, né, os rojão que às vezes saem, uma coisa ou outra. Pastor Emerson, grande homem de Deus, mas eu não posso deixar de dizer que ele é o cara que batizou meu avô. Isso é um fato primordial dessa Ele vida. batizou meu avô, pastor Emerson. nunca vai esquecer. Não, ele é meu padrinho de casamento, irmãos. Olha que padrinho de casamento bom que eu tenho. Eu quero então agradecer. Seja bem-vindo a mais um Café com Palavra. E pastor Emerson, eu preciso fazer um agradecimento. Eu não sei se o nosso amigo Filemon já está assistindo, mas eu quero agradecer, porque esse período que nós estivemos em quarentena pelo Covid-19, irmãos, nós cumprimos a quarentena bonitinho em casa, mas eu quero agradecer a equipe médica que nos acompanhou durante todo esse tempo. Filemon, a equipe médica que nos acompanhou durante todo esse tempo, as meninas que todo dia ligavam para perguntar como estávamos, como a enfermeira, enfim, toda a equipe médica que nos ajudou nesse período. Muito obrigado. Que Deus em Cristo abençoe vocês, viu? Muito obrigado de coração. Então, feitas as considerações iniciais, partimos para mais um Café com Palavra. O nosso tema de hoje é temor a Deus, o princípio de toda sabedoria. Irmãos, temor é medo? E aí, pastor Andréia, temor é medo? Pode ser dito que sim. Porque ele tem 2 significados. Eu estava vendo, o temor, ele traduzido, ele pode incitar em nós um medo de algo, um susto. A palavra temor, muitas pessoas se relacionam assim e falam, temor a Deus. Não, você pode ter temor por muitas coisas. Você pode ter um temor. Por exemplo, agora nós estamos vivendo esse período, há um temor generalizado das pessoas, do medo da contaminação, do que será no futuro, do que pode acontecer nas suas vidas. Então, existe esse temor. Esse é um temor que nos causa medo, que causa susto, que causa preocupação, angústia. Existe esse temor. E existe também o temor que quer dizer um profundo respeito por algo, por alguém, né? Se você tem um profundo respeito pelo seu chefe, né? Você tem um certo temor por conta de você reconhecer nele uma certa soberania. Eu estou falando na área terrena, né? Na área secular, né? Porque se nós entrarmos já falando do temor espiritual para Deus, todo mundo sabe que o temor não é medo de Deus, né? O temor é quando você passa a de alguma maneira admirar, ter algum tipo de sentimento de respeito por alguém que passa uma impressão de poder, de soberania, né? de um patamar um pouco mais altivo, traz para aquela pessoa, né, um temor, medo de decepcionar aquela pessoa, medo de fazer com que aquela pessoa se entristeça consigo, na questão de você não querer entristecer, não querer fazer com que aquela pessoa fique de alguma maneira aborrecida ou de alguma maneira decepcionada. Então é o medo de decepcionar. Então o temor existe tanto no âmbito terreno e no âmbito espiritual. A gente fala do nosso Deus, porque temor não é ter medo de Deus.
mas reconhecer nele a soberania dele. Então, temor é medo. Meu Deus. Na parte da terra. É. Pastor André já posicionou a bola. Quem vai fazer o gol? Atlas House. Eita! Tá bom? Ele falou, vai, então, amém. Já vai. Amém. Só complementando, realmente, eu acredito que uma das fases, né, talvez a fase inicial do temor, seja realmente o medo. Né, porque a gente está acostumado realmente com essa questão terrena, e a gente pode perceber que quando nós chegamos na igreja, ou quando nós começamos a caminhar com Deus assim, realmente a presença de Deus nos causa um pouco de temor, né? Então nós vemos as pessoas que são novas convertidas, que chegam na igreja e acham diferente aquilo que Deus faz, ou tem muitas pessoas que têm medo das manifestações que possam acontecer, tanto de Deus, né, como também da influência do inimigo. E realmente o temor, ele talvez comece com essa fase inicial do medo. Sim. Mas é muito interessante, e esse título dessa live, né, esse tema, ele nos remete ao Salmo 111:10. Então, para você que gosta aí de anotar, vai falar nessa cria. Para você que gosta aí de anotar. Semana passada eu e ele também ali, ó. Anota aí, então, Salmo 111:10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam a prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, a gente vê que o temor do Senhor realmente é o princípio da sabedoria. Então tem algumas versões que dizem que para ter sabedoria é necessário temer ao Senhor. Se nós não tivermos essa reverência à santidade de Deus, esse entendimento de quem Deus é, nós já vamos falar mais sobre isso, mas entender que Deus, ele está próximo de nós, mas ele continua sendo nosso Deus. Ele é digno da nossa honra, da nossa reverência. Então, quando nós começamos a compreender isso, então a gente acaba afastando o medo de nós, o medo da manifestação do Espírito Santo, e começa a entrar verdadeiramente o temor em nosso coração. Porque nós começamos a entender a sabedoria, começamos a entender começa a conhecer, Deus. né, ele. Exatamente, é como um relacionamento. Sim. Então, às vezes, as pessoas quando começam um relacionamento, eu sei, porque eu passei por isso, então no começo um relacionamento, seja com uma pessoa nova, um amigo, ou com um namorado, com um noivo, então a gente começa o relacionamento às vezes com medo de machucar, de ser machucado, mas conforme nós desenvolvemos o relacionamento com a pessoa, esse temor, esse medo, vai começando a temor e um respeito e reverência à pessoa. Então isso acontece também com Deus. Então, temor é medo. Uhum. No começo. No começo. Pastor Emerson. Pastor Emerson. Let's go. Vai. Bom, o tema hoje, né? Temor. Não, antes de falar, eu quero falar uma coisa diferente aqui. Como é bom estar com vocês. O dia pode ter sido pesado. O dia pode ter sido muito aflito, muitas correrias. Mas parece que quando nós nos reunimos aqui, né? Com a risada do James, né? Não sei se vocês perceberam a alegria que nós temos. Sim. Quando nos deparamos em falar da palavra de Deus. Antes de começar a falar do temor do Senhor, eu queria deixar esse adendo. Amém. Tá? Olha. Como é bom, irmãos. Você não imagina o que é estar sentado aqui. Tá? Você não sente opressão, você não sente depressão, você não sente cansaço. Parece que o cansaço vai embora. Os problemas do trabalho, os problemas do dia a dia vai embora. Sabe por quê? Porque nós nos reunimos aqui com um propósito. E quando nós temos propósito, tudo aquilo que é de ruim sai. É verdade. Você percebeu que nós demos muita risada? Vocês estão assistindo aí, falando assim, esses caras, quatro bandos de louco. Só fica dando risada, mas nós somos loucos mesmo. Somos loucos por Jesus, pela palavra. Sim, glória a Somos Deus. loucos. A alegria do Senhor nos traz força. Mesmo numas 8 horas da noite cansado, nós podemos sorrir, se alegrar, Glória, brincar uns com os outros e ninguém fica ofendido. É verdade. Veja que bacana isso. Verdade. Né? Percebeu como é legal? Então isso, irmãos, é isso que nós não conseguimos entender. Muitas vezes no mundo terrestre. Como que 4 pessoas se unem sem falar os 3 que estão ali atrás da câmera? A Júlia, o Tenor, a Ivonete e as irmãs do culto lá embaixo. Tá? Quando nós reunimos aqui, parece que algo espiritual acontece nas nossas vidas. A alegria vem, porque nós vamos falar de algo
que vai mudar a tua vida, que vai transformar a tua vida. Só queria falar um pouquinho sobre isso, que é muito bom estar Porque aqui. nós temos esse temor, que é o profundo respeito e obediência ao nosso Deus. Exatamente. Então isso vai adiante. Antes de vocês chegarem, a gente estava esperando lá no estacionamento, eu falei, Genor, vamos orar. Para que o Senhor direcione, para que Ele nos cubra, que dê inteligência, sabedoria, que é só Ele que dá. Né? Então estivemos orando nesse sentido. E há esse propósito, que nem você falou, né? Dessa junção aí, de estarmos juntos, dividindo esse momento, esse tempo, compartilhando e que a gente alcance você na sua casa. Né? E eu gostaria que essa alegria que nós sentimos aqui, com esse sorriso que o James tem, venha contagiar você aí na sua casa. Amém. Entendeu? Que você que teve um dia de tristeza, que você teve um dia que talvez as notícias não foram tão boas para você, que você possa estar sorrindo nesta noite. Amém. Sabe por quê? Porque é isso que o Senhor quer de você. Que em meio às dificuldades, em meio às tribulações, você sorria. Mas agora vamos para o tema. Nós escolhemos um tema hoje que está escasso. É um tema que há muitos anos está escasso, que é o temor. Hoje, você não vê filho tendo temor ao pai, você não vê pai e mãe, um tendo temor no seu relacionamento, vamos dizer assim. Sim. Nós vemos o quê? Os crentes do século XXI sem temor, a casa de Deus. É verdade. Eu vou longe, a casa de Deus. Eles entram na casa de Deus como Beltesazar fez com as coisas que eram consagradas a Deus. Ele pegou tudo aquilo que era consagrado a Deus e levou as suas orgias. Olha aí, se quer falar de temor, vamos falar de temor. Ele não temeu. Sendo o pai dele, Nabucodonosor, ele antecedeu, ele foi o sucessor do pai, que antecedeu ele, Nabucodonosor, que virou o bicho, foi comer capim no meio do pasto. Enquanto não reconheceu que o Senhor é Deus, ele não foi restituído de novo ao trono. Mas quando ele olha para o céu, a Bíblia diz que ele ficou louco. E cresceram nas suas costas pelos, as suas unhas ficaram como as de gavião, e ele comia como boi. Até que um dia que ele olhou para o céu, e ele reconheceu, ele falou assim, bendito seja o nome do Senhor. Ele glorificou o Senhor. O que aconteceu? Na mesma hora voltou, a Bíblia diz que na mesma hora voltou na cabeça dele o entendimento. E os seus súditos vieram, pegaram ele e restituíram ele do pasto para o trono. Porque veio na cabeça dele o temor. Quer sentar no trono? Tema a Deus. Quer crescer? Tema a Deus. Quer dar uma reviravolta na sua vida? Tema a Deus. Temor está escasso neste século. Entramos muitas vezes na igreja. Você quer falar de temor? Temor ao Senhor. Entramos muitas vezes na igreja sem o devido temor, sem o devido medo, sem o devido temor àquele que está ali nos esperando, porque ele chega primeiro do que nós na casa do Senhor. Quando você pensou em ir para a igreja, ele já estava lá. E a igreja é um converseiro, é um vende isso, é um vende aquilo, irmão. Antigamente, na época da minha mãe e do meu pai, eles chegavam na igreja, a primeira coisa que eles faziam, você chegava na igreja, estava todo mundo de joelho orando. Estava todo mundo de joelho orando. Aí quando eles se levantavam, o culto já começava. Era um culto diferente. Era um culto diferente. Era um culto com temor. O povo levava o quê? Lenço na igreja. Para chorar. Porque sabia que ia acontecer isso, pastora. Não é? Sim. Sabia que ia acontecer isso. Até hoje mesmo. Né? O pastor estava pregando. As pessoas saíam com aquele temor dentro de si. Pela pregação, pela palavra. Aquilo ficava corroendo dentro deles. Então esse é o temor. Temor de Deus, o princípio da sabedoria. Então está faltando um pouco do temor. Aí a definição de temor, vocês pediram, né? Temor, definição de temor. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Que diz assim que agradável é a reverência e o santo temor a Deus. Temor é reverência. E é agradável a Deus. É o santo temor a Deus. Nós temos que voltar, igreja, depois que passar tudo isso que nós estamos passando, a reverenciar. O que é reverência? O que é reverência? Reverência é que nós vivemos num sistema democrático.
Mas quando você vive numa monarquia, quando a rainha ou o rei passa, o que o povo faz? Reverencia. Se curva. Se curva. Nós precisamos abaixar a ponta do nosso nariz que está de pé e se reverenciar novamente diante do Senhor. Nós temos que parar de aparecer e desaparecer. E quem tem que aparecer é o Senhor. Isso é reverência. Sim. O sumo sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, ele ficava balançando o incenso. E ficava balançando o incenso. Nós temos que voltar a balançar o incenso novamente. E esse incenso fazia fumaça. E essa fumaça começava a cobrir o sacerdote. E enquanto ele conseguisse ver a ponta do nariz e a ponta do sapato, ele não podia entrar no Santo dos Santos. A partir do momento que cegava a sua visão, que ele não conseguia mais se ver, ele ia de costas. Quando ele sentia o véu nas costas, ele se virava e entrava. Para ver o Senhor, temos que ter o temor, temos que desaparecer e ele aparecer. Temor é medo? Isso é um sentimento bom, você sabia? Sim. Você sabia que é um sentimento bom? Sim. Eu vou dar só um exemplo de Traz por que prudência. medo é um Traz sentimento prudência. bom. Você quer ver uma coisa? Se você não tivesse medo e você visse um carro vindo 80 por hora na rua, você ia atravessar a rua. É. O que não deixa você atravessar a rua? Tá, você sobe 10 metros de altura. Hã? O que não deixa você pular lá de cima? O medo. Tem tantos crentes pulando em precipícios. Sabe por quê? Perdeu o temor. Meu Deus. Hã? Perdeu o temor. Porque Então o temor é um sentimento o bom. respeito, se um dia teve, e a obediência. É um sentimento bom o temor. E uma coisa que eu não posso deixar Né? de dizer, que eu até anotei aqui, é que ele está atrelado, o temor, à santidade. Está atrelado. Atrelado à santidade. Não tem como. Aí ele fala lá, né? Em 1 Pedro. Sede santos, porque eu sou santo. Então isso a gente já está partindo para essa linha também. Sim. Né? Sede santos, porque eu sou santo. Você tendo temor, quer dizer que você tem um profundo respeito e obediência ao Senhor teu Deus. Reverência. Então você passa a reverenciá-lo, a obedecê-lo, fazendo com que você fuja então daquilo que te leva para a perdição, fugindo do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Aí a gente já vai entrar nisso, né? Olha, só É. uma questão Só de definição de temor. Muitos aí que estão nos ouvindo nesta noite lembram. Isso aí até virou chavão, eu acho. Nossa, quando meu pai estava sentado na sala, era só o olhar dele assim, a gente já entendia o que ia acontecer. Minha mãe. Não é Pegar assim? uma visita. Irmão, hoje Deus pode olhar, pode fazer cair chuva, fogo do céu, dar terremoto, o povo não está nem aí. Eu queria ficar na sala escutando a conversa dela, Você né? está entendendo? Ela leva pra mim e eu, ó. E você, sabe o que eu quero dizer para você? Deus está de olho em você. Você não está entendendo o olhar de Deus. Quando Ele olha para você, tema. Tenha medo. Tenha reverência ao olhar do Senhor. Porque eu quero dizer uma coisa para você. A mão dele é pesada também. É mais pesada do que a cinta do teu pai. Eu quero dizer uma coisa. A Rivinha Vieira disse: eu quero ir no campo de girassol. O Emerson Vieira, que é muito sábio, foi. E isso é definição de temor. Ô, Glória! Pastor Luiz Balbino. Não, Luiz, não acredito que ele colocou isso. Tá vendo só? Depois da conversa, pastor. Princípio da sabedoria, uai. Irmãos, Esse Juninho. você percebeu que louvado seja... É o Ju! É o Você Ju. não é o pastor Luiz. Não, é o Ju. É o Ju. É o Ju, estamos com saudade de você. Você percebeu uma coisa. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Amém. Porque é ela que mudou o nosso coração. É ela que nos tirou do lamaçal do pecado. É ela que nos levantou quando nós estávamos caídos. Nos limpou e nos deu uma nova vida. E hoje nós vivemos a alegria da salvação. Eu quero te fazer um convite, cara. A nossa igreja está aberta de segunda a segunda. Amém? Todos os dias nós temos culto. Na parte da manhã, de segunda a sábado, nós temos culto de oração das 8 da manhã às 9 da manhã. Beleza?
Durante a semana tem toda uma grade de culto e aos domingos nós temos 2 cultos para poder atender o nosso povo. Às 9 horas da manhã e às 18h30 da manhã. Os meus irmãos bem falaram aqui que o temor, o primeiro passo dele é o medo. Que é aquele momento que você está conhecendo quem é Deus. E conhecer quem é Deus é começar a entender a sua onipotência. É começar a entender a sua onisciência. E é começar a entender a sua onipresença. Então você está começando a perceber que você tem um Deus que pode tudo, um Deus que conhece tudo e um Deus que está em tudo. Então você começa a perceber e você fala, eita, A soberania. a soberania de Deus, bem colocado. Mas irmãos, enquanto os meus amigos aqui falavam, eu lembrei de uma passagem. Os discípulos estavam todos no barco e a ordem era atravessar para o outro lado. Você que faz parte da nossa igreja sabe que esse é o texto base do nosso ano de 2020. Acontece que enquanto os discípulos estavam passando por aquele momento ruim, Agenor, e eles viram Jesus andando por cima da água, o primeiro sentimento que eles tiveram foi medo. Eles começaram a dizer, é um fantasma, a situação já está ruim, o barco já está afundando. Boa, agora vai vir a assombração. É um fantasma. Em primeiro momento, a sensação daqueles discípulos foi uma sensação de medo. Até que Jesus fala, não tenham medo, sou eu. E aquilo que agora causava medo para eles, virou motivo de esperança. De segurança. Virou motivo de segurança. E aqui eu quero encaixar a palavra do temor pro teu coração, irmão. O temor a Deus, ele pode talvez começar com essa semente do medo, mas logo, logo você vai ver que esse Deus que é onipotente, esse Deus que é onipresente, esse Deus que é onisciente, esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que criou tudo com a sua palavra, diz a minha Bíblia que ele coopera ao nosso favor. Diz a nossa Bíblia que se ele é por nós, quem vai ser contra nós, irmão? O temor a Deus não é ter medo de Deus. O temor a Deus é reconhecer que se ele quiser, mas o temor a Deus, mas o temor a Deus nos fala que ele é sim Senhor. Ele é Senhor. Nós estivemos, estava conversando com o Átila um pouquinho, né? Falando de um irmão que fala sobre essa nova geração, né? Sim. Não sei se estou pegando teu gancho, mas já vou Pode adiantar falar. um pouco, você vai falar também. Ai, A sanadeira tá catocha. Tá catocha. E hoje em dia é pregado nessa nova geração, que nem a pessoa usou até um termo assim, um deusinho fofo. Fofinho, né? Cheio assim de amorzinho. Mas esse Deus que nós conhecemos, que a minha Bíblia me diz que ele ama a justiça. E aí nós entramos nessa linha também, né? Porque é apresentado muitas vezes um evangelho hoje que tudo pode, né? Que tudo bem. Lógico que você pode vir até esse Deus, conhecer esse Deus, passar a entendê-lo, ele vai se revelando a você. Venha como está, do jeito que estiver, o abraçaremos, nós vamos te abraçar, nós vamos cuidar de você, nós vamos zelar por você. Mas o Espírito Santo transforma, ele muda. E quando esse temor aí entra dentro de você, o respeito, a reverência a esse Deus vai mudando, vai transformando. Então daí você passa a entender e compreender que esse Deusinho, que de alguma maneira te falaram em alguma outra circunstância, em outra igreja, que não é aqui, né? Esse Deusinho de amorzinho fofinho, ele não existe. O Deus que nós servimos é Deus de justiça. E é Deus imenso em amor. Mas ele não compactua com a falta de temor. Porque a falta de temor, ela traz a desobediência. A desobediência traz a apostasia. E a apostasia leva à morte espiritual. Então não é isso que Deus quer para nós, né? Então nisso que nós estamos conversando, e esse tema ele é bastante extenso, pode até fazer parte 1 e parte 2.
Porque ele traz para nós aí uma amplitude de temas, de pontos, porque nós estamos aqui com 3 pontos tópicos para passar para vocês, mas é muito mais. Muito pouco. É pouco, e o tempo é curto, né? E eu quero falar, né? Porque eu sou a mulher da mesa, que fala bastante. Né? Tem que ter, né, gente? E eu queria dizer isso para vocês. A hora que eles entrarem nesse tópico, do alinhamento do pecado, né? Nós estamos falando do temor, da santidade, da reverência. O que isso pode causar se você não tiver tudo isso, né? Aí eu quero falar algumas coisas, mas aí eu vou passar para eles lá e depois volto para mim, porque eu quero falar algo com vocês também a respeito disso. Amém. Então, irmãos, o temor, a gente percebe que o temor, ele vamos dizer assim, numa situação de pai. Pai, o temor, ele é amor. Se você é o que a pastora Andréia disse assim, se você escutou até hoje o evangelho da promoção, que o amor de Deus é aquele amor que... Ah, Jesus. Então você precisa ver que dos 10 mandamentos, pelo menos 8 são não. Pai, se você diz sim sempre para o seu filho, você está criando um filho mimado. Você está preparando um filho que não está pronto para a vida. E é por isso que Deus nos diz não. É por isso, porque é amor, Agenor. O amor de Deus faz com que Ele nos diga não. E quando nós cometemos erro, o que o Senhor Deus não pode negar quem Ele é. E Deus é justo. Deus é justo. Deus é santo. E a partir do momento que nós cometemos um erro, Deus não pode negar essa justiça que há nele. Esse senso de justiça que há nele. Então nós vamos partir agora para o segundo tópico, que diz: Deus ainda é Senhor. Amém? Deus ainda é Senhor. Tio Emerson? Bom, quando nós falamos aqui o tema é o temor do Senhor. Ao Senhor, temor a Deus, né? E quando nós falamos a questão de temor, nós temos que pensar também, é o tópico da palavra de hoje. O que nós recebemos com isso? Hoje nós vemos muitos jovens, muitas pessoas estudando, se matando de estudar, para adquirir conhecimento, para adquirir, ser um erudito em todas as coisas, para ser muito inteligente, mas muitas vezes Deus olha lá de cima e fala assim: "É louco". Quantos estudiosos estão se tornando céticos? Quantos estudiosos estão se tornando ateus? Mas o que no nosso tópico que nós escolhemos hoje diz assim que o temor ao Senhor, o que é? O princípio da sabedoria. Quando nós falamos de princípio de sabedoria, nós não podemos deixar de lembrar de um jovem chamado Salomão. Um jovem que herdou o trono de quem? De qualquer um? Não. Ele herdou o trono de um homem que na época dele era o Alexandre o Grande, um conquistador, um homem que botou Israel para correr de Jerusalém, um homem que fez muitas coisas, trouxe a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, um homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E quando esse homem morre, quem que assume o lugar dele? Uma criança. O que essa criança faz? Irmão, você assumir o lugar de quem não fez nada é fácil. Se você fizer uma coisa, já fez muito. Agora vai assumir o lugar de Davi. Vai fazer igual Josué, vai assumir o lugar de Moisés. Quero ver, tem que fazer mais. Porque você é cobrado. E quando você é cobrado, você estuda, você busca, você quer fazer mais. Você corre, você pega livros, você vai fazer faculdade, você quer falar várias línguas, não é assim? Sabe o que Salomão fez? Foi orar. Você não entendeu. Salomão foi orar. E sabe o que ele falou? Senhor, não peço que meus inimigos morram. Senhor, não peço vida longa. Senhor, não peço riquezas. Sabe o que eu peço a Ti, Senhor? Dai-me sabedoria para governar este povo que o meu pai deixou. Eu nem pedi. Eu nem pedi. Esse povo que o meu pai deixou. Esse grande desse reinado. Aí sabe o que Deus responde para ele? Vai receber sabedoria. E como não pedistes vida longa, e nem morte dos teus inimigos, né? E nem riquezas, além de sabedoria, você vai ter riquezas,
seu reinado vai ser um reinado de paz e você vai ter vida longa. Ô, glória! Aleluia! Vai vendo, irmão. Deus, ele faz muito além daquilo que você pensa, daquilo que você quer. Seja humilde. Sim. Seja humilde. Temor ao Senhor também caracteriza humildade. Reino de Salomão. Fale para mim quantas guerras teve. Nenhuma. Nenhuma. E ele, Salomão, foi um homem riquíssimo, sem precisar guerrear para pegar despojos e ficar rico. Você parou para pensar nisso? Teve uma vida, uma época de paz. E você quer ver uma coisa a mais? Por não ser um homem de guerra, foi ele que construiu o templo de adoração a Deus. Aí, Salomão, ele diz assim, em Eclesiastes, depois que ele já é um senhor, o senhor de idade, você vê lá em Eclesiastes 12, o último versículo, o versículo 13, ou o penúltimo versículo, Eclesiastes 12 e o versículo 13, diz assim, ó, de tudo que se tem ouvido, olha o que Salomão diz, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Irmãos, de tudo que nós ouvimos hoje, de tudo que você vai ouvir ainda, de tudo que você vai estudar na sua vida, o fim é, teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque esse é o meu dever, o teu dever e o dever de todos aqueles que estão nos assistindo hoje. Deus ainda é Senhor? Claro que é. Ele não só é Senhor, sabe o que ele é? Ele é Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. Ele diz assim em 1:8, né? Apocalipse 1:8. Se Deus ainda é Senhor, como fala aqui no tópico. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Diz Deus, é Ele mesmo quem diz, que é o Senhor, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e que virá outra vez. Então veja lá, anote aí, Apocalipse capítulo 1, verso 8. Ele ainda é Senhor. Mesmo que você não queira, Ele é Senhor. É. Mesmo que você tenha Ele ganhado é. muito dinheiro, Ele é teu Senhor. Ele é Senhor. Mesmo que você esteja com a sua Aleluia. parede cheia de diplomas, Ele é o teu Senhor. Aleluia. Mesmo que você seja conhecido neste mundo, grande coisa, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é conhecido na terra e conhecido no céu. Amém. Que adianta você ser Senhor na terra? E mesmo que alguém desdenhe dele, Estamos ele é falando Senhor. que Deus ainda é Senhor, não é esse o tópico? Ele é Deus. E daí Mateus capítulo 6, versículo 24. Eita glória. Vou dar para você agora aí uma Oh, deixa, meu Deus. um conselho. Mateus 6, 24. Diz assim, não podemos servir a dois senhores. Uhul. Meu Deus. Ou agradamos um e aborrecemos a outro. É verdade. Não podemos servir a Deus e as coisas deste mundo. Aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo do Senhor dos Senhores. Falamos isso semana passada. Temor. É. Se você gosta das coisas desse mundo, meu irmão, quer ver uma coisa? Tem crente que você fala assim, Jesus está voltando. Existe um silêncio fúnebre na igreja. Era para dar glória, irmão. Olha lá. Jesus não... Você não serve ao Senhor por quê? Você espera que Ele venha buscar a sua igreja? Era para dar pulo de alegria. Glória! Que virá outra Porque vez. você serve Ele. Mas a partir do momento que você está servindo o segundo Senhor, que é o desse século, você fica com medo. Então, Mateus 6, 24. Não podemos servir a dois senhores. Não. Ou você serve ao Senhor dos senhores, ou você serve ao Senhor desse século. Mas os dois não dá. Pé em duas canoas? Não dá. O temor ao Senhor dos senhores é o princípio de todo o conhecimento. Amém. Adrian Housing. Deixa ele falar um pouco, né? Só eu e você, mas... Oh, meu Deus. Ai, aleluia. Isso é tão Vai, incrível. Sabe, só fazendo um adendo sobre Salomão. O homem mais rico hoje, ele tem uma fortuna avaliada em mais ou menos 10 trilhões de dólares. Mais ou menos. Na Forbes. Na Forbes. Salomão, ele só tinha, em valores de hoje, uma fortuna avaliada em 35 trilhões de dólares.
Se fosse hoje. Tadinho do homem mais rico do mundo, né? Então você. Só um adendo sobre Salomão, porque realmente é incrível a história de Salomão. Mas eu gostaria de fazer algumas pontuações interessantes que a gente sempre vê a igreja primitiva como um exemplo para nós por causa de tudo que acontecia, do que Deus fazia através deles, de como eram. Eles tinham realmente uma emergência escatológica, né, de viver no temor do Senhor, de viver a vida com Deus, porque eles viviam como se Jesus fosse voltar dali a 2 segundos. E a palavra do Senhor diz em Atos 9:31 que eles cresciam no temor do Senhor. Eram acrescentados em número por causa do temor que eles tinham no Senhor. A verdade é que existe uma palavra muito interessante do pastor Anderson Silva, que eu gosto muito, que ele vai falar que hoje em dia, como a pastora Andréia citou, é pregado uma teologia dos ursinhos carinhosos. Né? Uma teologia assim, fofinha, de um Deus fofinho. E as pessoas esquecem que Jesus ele veio sim como um cordeiro. Mas ele ressuscitou e ele voltará não mais como um cordeiro. Ele voltará como um leão de justiça. Aleluia! Que julgará todas as obras dos homens. E o mesmo Deus, né, que é muito interessante porque você pode perceber que na Bíblia, parece que a Bíblia vocês comentam, né, que na minha Bíblia tem Romanos 8, 38, 39, no comentário, de Gênesis a Apocalipse é Romanos 8, 38, 39. Mas o mais triste é que na Bíblia de muitas pessoas só existem 2 versículos. Deus é amor. E não julgueis para que não seja julgado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso, dá para acrescentar esse também. Posso todas as coisas. É 3 agora. E as pessoas, realmente Deus é amor, mas Ele também é justiça. E outra, o amor de Deus não é amor romântico. O amor de Deus não é o seu amor. Ele não é o seu amor. E o mesmo Deus que as pessoas dizem, porque agora nós vivemos na dispensação da graça. Então não é mais como antigamente. Sabe o que eu me lembro quando as pessoas falam sobre a dispensação da graça? Sim, nós vivemos. Mas o que aconteceu com Ananias e Safira quando eles mentiram para o Senhor? Eles foram fulminados. As pessoas esquecem, as pessoas falam tanto do Velho Testamento, mas esquecem que Ananias e Safira morreram por mentir ao Senhor, por não terem esse temor, e era no Novo Testamento. E o mesmo Novo Testamento, em Hebreus 10, dos 26 ao 31, vai dizer assim: se alguém viver deliberadamente em pecado, depois de ter conhecido a verdade, nenhum outro sacrifício poderá solucionar a sua situação. Restará apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que destruirá todos os inimigos de Deus. O homem que se recusasse a obedecer às leis dadas a Moisés era morto, sem misericórdia, se houvesse 2 ou 3 testemunhas do seu pecado. Imaginem como será, olha, isso no Novo Testamento. Novo Testamento. Imaginem como será muito mais terrível o castigo daqueles que desprezam o Filho de Deus e trataram o sangue purificador da aliança como se fosse comum e profano, e insultaram o Espírito Santo que traz a graça de Deus ao seu povo. Porque conhecemos aquele que disse, a vingança me pertence, eles receberão minha retribuição. E aquele que disse também, o Senhor mesmo julgará o seu povo. Uma coisa terrível é cair na mão dos Deus vivos. Então, amado, se você vive, se você pensa, se você aderiu a essa teologia dos ursinhos carinhosos, saiba que Deus ainda é Senhor da sua vida. E nós teremos que prestar contas a Deus daquilo que nós fazemos. Ele ainda é Deus. Ele ainda é Deus. E Ele merece absolutamente, todo o nosso respeito, a sua santidade, a sua sabedoria, ao seu entendimento. Então lembre-se disso. A gente é tomado por tantos pensamentos, teologias, ou até pensamentos filosóficos de desconstrução, de ressignificação. Amado, o Senhor, ele não é ressignificado. Ele não é ressignificado. Então Deus é amor? Mas Ele também é justiça. E Ele voltará como um leão. Meu Deus. Então, Ele só
ele só foi entregue pela sua vida como um cordeiro. Mas quando ele ressuscitou, ele já tinha outro corpo, autoridade, e ele já tinha assumido novamente a sua forma de Deus. Ele voltou a ser leão. Então a gente não pode esquecer disso. Meu Deus. E ele nunca vai deixar de ser Senhor. Nunca. Você vê presidentes deixando de ser presidentes. Você vê monarcas deixando de ser monarcas. Você vê homens poderosos deixando o seu poderio. Mas ele reina para sempre e eternamente, assim diz a palavra do Senhor. Meu Deus. Eu vou até tomar um café. Nós falando sobre essa questão desse novo tempo, desse tipo de teologia, desse tipo de pregação, falando o que eu queria dizer sobre a questão dessa desconstrução desse Deus que é apresentado erroneamente para muitos. Aí eu, estudando, eu fui lá em Judas, na epístola de Judas. É forte, prepara aí, que é forte. Judas, ele escreve, ele dá um conselho. Ele era irmão de Jesus, meio irmão de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E ele dá um conselho para os irmãos, para os judeus convertidos, para os novos cristãos daquele tempo. E olha que coisa interessante, eu vou ler para vocês. Isso serve para os dias de hoje, obviamente. E é bem inerente àquilo que nós estamos falando agora. Eu vou dar uma compilada aqui para ser breve. Ele diz assim, olha, Judas, né, que só tem um capítulo. Então ali no verso 17 vai dizer assim, ó, queridos amigos. Olha a maneira com que ele se direciona às pessoas. Lembre-se de que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo profetizaram. Eles disseram a vocês, nos últimos tempos aparecerão escarnecedores, cujo único propósito na vida é deleitar-se em todas as formas de maldade que se possam imaginar. Vai buscando pela memória as coisas que têm ocorrido nesse tempo que nós estamos vivendo. Olha só, eles provocam divisões entre vocês, amam os desejos pecaminosos da sua alma e não têm o Espírito de Deus morando neles. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm. E devem orar, como foi falado aqui o Emerson, no poder e na força do Espírito Santo. Continue vivendo no amor de Deus, mas no amor não romântico, esse amor de Deus. Enquanto esperam pacientemente que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará a vida eterna. Olha agora nessa parte que nós estamos, depois que passar essa pandemia, em nome de Jesus, porque nós estamos ávidos por algo, por almas. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem alguns. Você, meu irmão, eu não vou conseguir salvar todos, no sentido de trazer, infelizmente, porque nós queremos isso. Salvem alguns, arrebatando-os do fogo. E quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles, mas tomem cuidado, fica alerta, para que vocês mesmos não sejam arrastados para o mesmo pecado deles. Detestem qualquer vestígio de pecado deles, mesmo a sua roupa contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Aquele que é poderoso para guardá-los de escorregar e cair, e de levá-los perfeitos e sem pecado à sua gloriosa presença, com vigorosas aclamações de alegria perpétua. Aquele que é o único Deus, olha só, que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, a Ele toda a glória, todo o esplendor e majestade, todo o poder e autoridade que pertencem a Ele, desde o princípio, agora e para todos sempre. Amém. Ó, eu tô... Ai, tá tudo queimando. Meu Deus. Meu Deus. Então, o que o Senhor fala para nós isso? Fujamos de tudo isso. O tempo que nós estamos vivendo. É apresentado
essa desconstrução de Cristo, do Evangelho, de um Jesusinho, é o carinha lá de cima. Eu detesto essa frase, porque eu não gosto. Não tem reverência. O cara lá de cima, ele não é o cara. Ele é o Senhor, o nosso Senhor. Nós temos intimidade ao orar, ao falar com o nosso Deus. Meu Deus, vamos supor que você... Eu estou com dor de cabeça, Senhor, estou com dor de cabeça. Mas você fala, Senhor, meu Senhor, estou orando, estou com dor de cabeça. Entende? É diferente de falar, cara, aquela coisa. Eu acho bonito no sentido da intimidade. Mas ele é o Senhor, ele não é o cara lá de cima. A intimidade não anula a reverência. Não, de jeito nenhum. Sabe que uma coisa que... Só um adendo, perdão, pastor Emerson. Mas uma coisa assim que eu tinha um pensamento e esse pensamento Deus tratou comigo e mudou esse pensamento em mim. Eu gostaria de compartilhar porque é sincero. E foi algo que realmente eu pensava de uma forma e Deus tratou comigo, Deus me ensinou e hoje eu mudei esse pensamento. Sabe? É uma coisa pequena que talvez não possa aparentemente não ser nada. Mas tantas canções hoje em dia começaram a tratar Deus de você. E no começo, quando eu ouvi algumas pessoas, falando contra isso, eu me senti um pouco atingido, sabe? Eu falei assim, mas eu tenho intimidade com meu Deus. Sim. Às vezes eu falo você pra ele. Então eu perguntei, não, mas isso é intimidade. E depois, nos últimos meses, Deus tratando muito o meu caráter e me ensinando muitas coisas. Sabe, essas coisas pequenas podem não ser nada, pastor Emerson. Mas também pode ser tudo. Então eu guardei isso no meu coração. Pode não ser nada, mas pode ser tudo. Sabe, então, a gente precisa resgatar isso, a intimidade, ela não anula a reverência. Então, nós temos liberdade de falar aquilo que está dentro de nós, né? Essa intimidade nos faz ter isso, né? A confiabilidade, aquela coisa de chegar e falar, meu Senhor, né? Aquela coisa assim, próxima, né? Mas não tira a reverência, que você falou. Realmente. Então isso foi uma coisa que Deus mudou no meu coração, eu queria compartilhar, porque eu sei que talvez muitas pessoas têm dúvida com isso, têm medo, às vezes tantas canções, né, têm tratado Jesus dessa forma. E Deus está mudando o meu pensamento. Deus está tratando isso comigo. Glória a Deus por E isso. eu acho que é importante nós mantermos, sim. E nós reavaliarmos a nossa referência. Porque às vezes a própria palavra de Deus diz que a gente não deve se amoldar a este século. Então às vezes nas pequenas coisas a gente está se amoldando. Sim. Na teologia dos homens. Nos ventos de doutrina. Exatamente. Na teologia fácil que agrada aos ouvidos. Que é tão bom aos ouvidos. É muito fácil do que o Átila está dizendo, quer ver? Eu faço uma pergunta para ele e já responde. Se você hoje pudesse estar na frente do presidente da República, como que você se reportaria a ele? A Vossa Excelência. Como? Vossa Excelência. Você falaria você? Nunca! Um juiz. Vai ver. Pior ainda. Vossa Excelência. E por que nós chamamos o Senhor dos Senhores de você? Não é? Guarda dele. Vamos lá. Fala Eu estou sendo tomado. Eu Eu estou sendo tomado por um temor do Senhor no meu coração. Ô, glória. Sabe por quê? Porque talvez você que está do outro lado pode pensar que a gente está tomando a posição de juízes. Eu não sou louco de tomar essa posição. Imagine. O único juiz é Deus, irmãos. Exatamente. E a Bíblia nos diz, eu quero que você entenda uma coisa, que o temor ao Senhor não está relacionado à aparência. Exatamente. Exato. Amém? Boa. Jesus dizia assim, que esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração. Então, eu quero colocar minha fala aqui. Às vezes, irmãos, pode ter pessoas que falem na boca deles, Senhor. Mas no coração não é Senhor. Não é. E possa ser que existem jovens ou pessoas que digam você, e no coração é Senhor. Jovens que estão tendo a vida mudadas, jovens que estão sendo libertas, porque eles estão no princípio do amor. E o apóstolo Paulo nos ensinou, sejais paciente com os novos na fé. Exatamente. Lógico que você que já faz parte da nossa igreja, sabe que não servimos leite,
Sim. Nós servimos arroz, feijão, feijoada, lasanha, mocotó. Você sabe que a palavra que sai do altar é uma palavra forte e uma palavra de sustento. Mas, porém, todavia, contudo, Entretanto. entretanto, eu não posso dar uma feijoada para um recém-nascido. Exatamente. Eu não posso dar um arroz para um recém-nascido. Para o recém-nascido eu dou leite. Para o recém-nascido, Deus é amor. Para o recém-nascido, Deus muda a história. Para o recém-nascido, Deus pode mudar essa situação. Para o velho na fé, sem vergonha, que não tem coragem de mudar de vida, Fala, Deus! Deus é justiça. Eita! Deus é Senhor. Glória! Então, irmão, se pra você que há 30 anos continua no pecado, Deus é justiça e Deus é Senhor. Agora, pra você que é novo na fé, Deus é amor. Deus quer mudar a sua história. E tem a Temor. nós para ajudar, como foi falado aqui. Temor ao Senhor. Irmãos, em momento algum a gente quer tomar partido de juízo. De maneira nenhuma. De momento algum. Mas Deus é Senhor. É um Senhor que nos ama tanto, que deixou o seu Espírito trabalhar no nosso coração. E por esse Espírito, esse Senhor ganha o título de Abba Pai. Amém? Eu quero agora, na minha fala, dizer o texto de Isaías 11. Isaías 11 vai falar dos 7 Espíritos de Deus. Deus tem 7 Espíritos? Não, irmão, Deus tem 7 movimentos diferentes. Vamos lá? Diz assim, Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus que estão repousados em Cristo Jesus são: o Espírito do Senhor é o primeiro Espírito de Deus, segundo Isaías 11. O segundo Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria. O terceiro Espírito é o Espírito de entendimento. O terceiro é o de conselho. O quarto de fortaleza. O quinto de conhecimento. O sexto de conhecimento. E o sétimo de temor ao Senhor. Eu quero rapidamente na minha fala explanar esse texto. O primeiro Espírito é o Espírito de Senhor. E James, o que é o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor é o que faz ele ser soberano sobre tudo. Moisés chegou diante de Deus e falou: como é que eu vou falar com o faraó? Deus disse para Moisés: Moisés, vai no nome do grande eu sou, Espírito do Senhor. Os Beatles falaram: nós somos mais importantes do que Jesus Cristo, mais famosos do que Jesus Cristo. Bom, os Beatles morreram, Jesus Cristo continua sendo o Senhor. Billy Graham foi pregar para aquela moça que da foto lá, esqueci o nome dela agora, que o vestidinho dela tá voando, aquela loirinha lá, qual é o nome dela? Marilyn Monroe. Billy Graham foi pregar para ela antes de um evento começar. Ela virou para Billy Graham e disse assim: eu não preciso do seu Jesus. Bom, nós sabemos que ela morreu, né, irmãos? E Jesus Cristo continua sendo Senhor. Um engenheiro de um grande navio disse, quando perguntado por um repórter: nem Deus afunda esse barco. Bom, o Titanic nos rendeu um bom filme. E Jesus Cristo continua sendo Senhor. O Espírito do Senhor. O segundo Espírito é o Espírito de sabedoria. O que é o Espírito de sabedoria? O Espírito de entendimento. Depois vem o de conselho, fortaleza, conhecimento. E o último Espírito de Deus Olha lá. é o Espírito do temor. Tirando o primeiro Espírito, irmãos, 7 Espíritos, vamos lá? O primeiro Espírito é o Espírito do Senhor, tá lá. Tirando o primeiro Espírito, o próximo Espírito é a sabedoria. E o último Espírito é o temor. Quer dizer que depois que eu experimento a sabedoria de Deus, o entendimento, o conselho, a fortaleza e o conhecimento de Deus, o meu último espírito é o temor. Diz a palavra de Deus que o temor é o princípio da sabedoria. Meu irmão. Jesus. E assim nós vamos caminhando dentro da plenitude de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos correr agora para o nosso último tópico. James, eu estou percebendo que no meu coração eu não tenho mais temor. Cuidado. E aí é perigo, hein? Sabe por que é perigo, gente? Vamos lá? A palavra de Deus nos diz, pastor Andréia:
Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o Temem. Então, se eu não temo, os anjos não têm compromisso de andar ao meu redor. Nossa! Ah, Se eu não estou no esconderijo do Altíssimo, 1000 não cairão ao meu lado e 10.000 não cairão à minha direita. Se eu não estou na sombra do Onipotente, eu não direi que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia e da dor. Irmãos, e agora? é sério. Eu não estou falando com crentes novos na fé, porque o livro de Hebreus nos diz: aos novatos é necessário continuar dando leite até que alcancem a maturidade. Exatamente. Eu estou falando com você aí, ó. 50 anos de crente ainda não teve metanoia. É com você que eu estou falando, meu amigo. Perdeu o temor de Deus? Átila, como resgatar o temor de Deus? Entendendo existem dois princípios que Deus tem trabalhado na minha vida nos últimos meses e que eu acho primordiais para você começar a resgatar o temor de Deus no seu coração. Como o James disse, isso é lindo sobre as pessoas que ainda são bebês na fé. A gente acabou de dizer que quando a gente entra num relacionamento, a primeira coisa que vai se manifestar vai ser o medo, que depois vai amadurecer e ser o temor. Então, realmente, essa palavra para resgatar é uma pessoa que acabou perdendo no meio do caminho nesse temor. Então, a primeira coisa, entenda os 4 pilares do nosso evangelho: criação, queda, redenção e consumação. Então, entenda que você foi criado, entenda que você caiu, entenda que Jesus veio para redimir e Ele estará vindo para consumar todas as coisas. E outra coisa muito importante, que nós nunca devemos nos esquecer: Deus, Ele é o nosso Criador. Deus é o nosso Redentor. Deus é o nosso Rei. Deus é o nosso Senhor. E Ele decidiu ser o nosso Pai. Eu vou repetir, para você entender. Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso Redentor. Deus é o nosso Rei. Deus é o nosso Senhor. E Ele decidiu ser o nosso Pai. Gênesis tem uma palavra muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar, para analisar. Gênesis 1. No versículo 1, Deus diz: no princípio Deus criou. Versículo 3, Deus disse. Versículo 4, Deus ficou satisfeito. Versículo 5, Deus chamou. Versículo 6, Deus disse. Versículo 7, Deus formou. Versículo 8, Deus chamou. Versículo 9, Deus disse. Versículo 10, Deus chamou. Versículo 11, então Ele disse. Versículo 14, Deus ainda mais disse. Versículo 16, Deus fez. Versículo 17, Deus colocou. Versículo 20, Deus depois disse. Versículo 21, Deus criou. Versículo 22, então Deus abençoou. Versículo 24, Deus disse. Versículo 25, Deus fez. Versículo 26, Deus disse. Versículo 27, Deus criou. Versículo 28, Deus os abençoou. Versículo 29, e disse mais Deus. Versículo 31, e Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Então, antes, resgate esse princípio na sua vida. Deus é o teu Criador. Deus é o teu Redentor. Deus é o teu Rei e Senhor. E Ele decidiu ser o seu Pai. Não jogue essa oportunidade ao lixo. Resgate esse temor a Deus. E lembre-se da base do nosso Evangelho. Deus é o princípio de todas as coisas. E Ele é o fim de todas as coisas. E sem Ele nós não estaremos aqui. Aleluia. Como resgatar o temor a Deus, pastor André? De tudo isso que o Átila falou, começando a compreender o que é tudo isso, mas uma coisa que me trouxe também. Você um dia teve esse temor e devagarinho foi perdendo esse temor, entrando daí nas dificuldades que a vida, né, apresenta, na concupiscência da carne, no pecado, perdeu tudo isso, que nem ele falou.
Se você não está debaixo das asas do Altíssimo, como é que você vai ser protegido? Não é? E só há um caminho, uma atitude. Arrependimento. Aleluia. Mas precisa de se arrepender de verdade. Assim como você falou ali, que muitos falam Senhor, e lá no coração não é Senhor, o arrependimento, só o Senhor vê e Ele sabe. Então, eu digo para você, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado, que está vendo, se você perdeu, ou através de tudo isso que nós falamos, estamos falando, o seu coração ficou constrangido, você trouxe à sua memória o entendimento de que você realmente perdeu um pouquinho do temor, porque às vezes você não perde todo ele. Você comete um deslize aqui, aí aquele mesmo deslize fica recorrente na sua vida, né? E esse deslize recorrente vai te levar a uma derrota, a uma queda muito grande. Então eu te convido hoje, neste momento, ao arrependimento. O arrependimento, ele traz mudança. Aleluia. Ele contorna o teu caminho de onde você estava indo para um outro de volta. Aquele que é soberano, aquele que é o Senhor, aquele que é o Rei, Sim. aquele que é o Todo-Poderoso, e que vai te levar para o céu. Mas precisa o princípio, neste momento, daquele que está, de alguma maneira, sem temor ao Senhor. Eu digo para você que há tempo, você está respirando. E se o Senhor te pedir a tua alma nessa noite? Não é? Meu coração dói de falar isso. Dói. Porque para a sepultura, aonde vais? Não tem alma. Não tem mais como. Essa semana eu estava falando sobre isso. Enquanto há o fôlego de vida, há esperança. Então, hoje, ainda, se porventura você perdeu o temor ao Senhor, arrependa-se neste momento, agora no teu coração com o teu Senhor, porque Ele está com os olhos dele postos em você, e Ele está a te ouvir. E neste momento Ele pode te alcançar e te tocar e você ser inundado desse amor tão grande, esse amor que fez com que Ele desse o Filho dele pela tua vida e pela minha vida. Ainda há tempo, aleluia, de você se arrepender e voltar-se para esse Senhor, que é soberano e que é Rei. E que todas essas coisas que foram ditas, Marilyn Monroe, Buda que morreu, outro que isso, outro que aquilo, Ele continua sendo Deus, soberano, Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor nesta terra, Ele é Senhor no céu e Ele é Senhor embaixo da terra. Ele é Senhor de tudo que está acontecendo neste tempo, neste período. Então há tempo para você. Os olhos dele estão voltados para você. Se arrependa. Há tempo nessa hora para você se arrepender e voltar a reverenciar esse Senhor. Meu Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, o Café com Palavra desta noite está sendo mais um apelo. Eita glória. Um apelo a você voltar a temer ao Senhor. Oh, aleluia. O pastor André estava falando Oh, ali, Jesus maravilhoso. suas palavras Meu sábias Deus. e cheias do Espírito Santo de Oh, Deus. Jesus E veio algo na maravilhoso. minha mente que Oh, Tiago dizia: Jesus. quer alguém ser sábio? Ei, meu Pai. Peça a Deus Aleluia. que Ele dá deliberadamente. Ei, Deus poderoso. Aí como resgatar o temor? Nós estamos no tópico de como resgatar esse temor. Meu Deus. Sabe como resgatar esse temor? Quando nós falamos de resgatar, Alcance assim. é porque já perdeu. Quando nós falamos de resgate, é porque foi tirado, sequestrado, levado embora. Como trazer de novo? Tem preço para pagar. Existe preço a pagar. Resgatar o temor novamente, tem preço a pagar. Meu Deus, meu Deus. E uma das coisas para resgatar o temor a Deus está lá em Mateus 16, 24, Meu Deus. que diz assim: Oh, Jesus. negue-se a si mesmo, Oh, Jesus. Destitui. tome a tua cruz, Oh, siga-me. Jesus. O Senhor não diz negue-se a si mesmo, tome as
sua cruz e siga-me. Ele está dizendo, quer resgatar o temor? Deixa de ser soberbo. Porque a soberba precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Seja humilde. Seja mais humano do que ser. Nós estamos falando ser humano. Tem muitas pessoas que querem ser, Aleluia. mas o humano deixa de lado. Deus poderoso. Então negue-se a si mesmo. Aleluia. Tome a sua cruz e siga. Aleluia. Como resgatar esse temor? Aleluia. Deixa de ser soberbo, irmão. Oh, Jesus. Deixa de se achar. Deixa de pensar que que faz, que pode, que consegue. Sabe por quê? Porque quem pode, quem faz é o Senhor do Senhor. É só Ele. Nós só somos instrumentos. Oh, meu Deus. Instrumento só serve para uma coisa: ser tocado. Estamos aqui sendo tangidos pelo Senhor. Santo Deus. Oh, Jesus. Tudo vem dele, tudo é dele. Você que está ouvindo nesta noite, você não está ouvindo simples homens e mulheres aqui. Aleluia. Você está trazendo para a tua casa o temor do Senhor. Porque Deus veio neste lugar, nesta noite, para chamar a tua atenção. E falar algo importante. Você quer resgatar o emprego. Você quer resgatar o teu lugar no ministério da igreja. Você quer resgatar tantas coisas. Você quer resgatar a tua família. Você quer resgatar o teu filho. Antes de você resgatar tudo isso, resgate o temor, que tudo isso vem de brinde. Olha que coisa linda. Meu filho, não fique revoltado quando for disciplinado pelo Senhor. Não fique desanimado quando Ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama. Assim como um pai cheio de amor faz ao seu filho. Então não fique triste se de alguma maneira as palavras que nós falamos, tudo aquilo que foi direcionado pelo Espírito de Deus, te constrangeu, às vezes te trouxe uma revolta, te impactou, você talvez tenha até ficado com uma certa raiva de nós. Não, isso é amor de Deus, porque o Senhor está te repreendendo, porque Ele te ama. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Oh, Deus. meu Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero que você entenda Meu uma Deus, coisa. eu não aguento ficar com essa máscara. Eu preciso que você entenda uma coisa. Quando nós quisermos ou pensamos em fazer o café com palavra, é porque nós entendemos que a internet é uma ferramenta poderosa para alcançar vidas. Irmãos, Oh, Jesus, querido. e hoje esse tema, temor ao Senhor. Aleluia, Jesus. A pastora Andréia bem disse aqui que o Senhor repreende aquele que Ele ama. Se sinta amado por Deus. Aleluia, Jesus. Sim, Deus é leão. Sim, Deus é leão. Sim, 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 sim. Mas o Espírito dele continua na terra, meu irmão. Glória a Deus. E um atributo de Deus não faz outro atributo ser menor. Todos os atributos de igual modo se mantêm, né, pastor Hermes? Todos os atributos de igual modo se mantêm. E irmãos, e nós estamos aqui tomando esse cafezinho, comendo esse pãozinho, mas dizendo essa palavra para você. Nós não desistimos de pregar a palavra da vida para você. Nós não desistimos de pregar a palavra que liberta para você. Nós não desistimos de pregar a palavra do jeito que ela é, da forma que ela é, ainda que você torça o nariz para ouvir ela, mas a palavra de Deus é desse jeito. E sabe por que a gente não desiste de pregar a palavra de Deus para você? Porque alguém um dia não desistiu de pregar ela para mim. Aleluia. Alguém um dia chegou no meu nariz e disse: James, você está errado, freia. Alguém um dia chegou no meu nariz e disse: James, para. E na hora eu achei que aquilo era para morte. Na hora eu achei que aquela poda era para ruína. Ah, meu irmão. Depois eu entendi que aquela poda era para florescer. E se Deus está te podando essa noite, se Deus está pegando você pelo pulo e está doendo, meu irmão, em nome de Jesus, metanoia. Mude a sua mente, mude o seu estado mental. Deus não quer suas mãos, irmão. Deus quer o teu coração. Mais do que o teu serviço, Deus quer a tua adoração, irmão. Irmão, larga a mão de ser interesseiro. Para de buscar as mãos do Senhor. Busca o coração dele, cara. Oh, você tem noção do que é isso? Nós estamos falando que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que não há nada que se compare a ele. E esse grande Deus amou o mundo de tal maneira. Ai.
pastor André, e se ele disse que Cristo Jesus está ao lado dele, e agora nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, ah, meu Deus do céu, você está começando a entender o que é isso? Isso é graça. Isso é graça. Então, por amor, nós vamos continuar dizendo a você, irmão, recupere o seu temor. Aleluia. Volta. Irmão, Volta a temer. volta. Ai, James, mas eu tenho muitas funções na igreja. Irmão. Então pisa no freio. Pisa no freio, diz a Bíblia. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Oh, irmãos, eu estou falando de temor do Senhor para a tua vida, mas quando eu estou no meu quarto sozinho, eu falo, Senhor, tenha misericórdia de mim. É de mim, Senhor, tenha misericórdia. Irmãos, nós vamos correr para o último tópico. Eu queria pedir as considerações finais aí. Vamos começar por quem? A pastora Andréia começou? O Atila começou? Você já começou alguma vez? Eu não. Então, let's go. Glória a Deus. Gostaria, né, que você entendesse o propósito desse café com palavra nesta noite. Eu quero que primeiramente que você entenda, você que está aí na sua casa nos ouvindo, o café com palavra, púlpito de igreja, não é para se autopromover. De forma alguma. Não estamos aqui para se autopromover. Quando nós pregamos a palavra dos seus púlpitos, não é para se autopromover. Você que faz isso, reveja os seus conceitos. Quando nós estamos aqui diante desta câmara, ou nos púlpitos da igreja, nós estamos para dizer que o Senhor, Ele é Senhor no céu, na terra, Senhor dos senhores, médico dos médicos. Ele faz, Ele deixa de fazer, da maneira que Ele quer, conforme que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. É isso que nós queremos dizer, somente isso que nós queremos dizer. Essas são as minhas considerações finais. Tema ao Senhor, resgate novamente. Esse é um valor que talvez você perdeu, que é o temor ao Senhor. É um valor, não é só um sentimento. Tema ao Senhor, você vai ser sábio. Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho mais sabedoria para tocar a minha casa, eu não tenho mais sabedoria com os meus filhos, eu não tenho mais sabedoria no meu emprego. Sabe por quê? Quer sabedoria? Volte a temer ao Senhor. Temendo ao Senhor, você vai ter sabedoria para dominar o teu lar, a tua casa, o teu emprego, os teus pensamentos, a tua vida, o teu conjugal. Temendo ao Senhor, irmãos, todas as coisas, é o que diz a palavra do Senhor, né? Buscai primeiro o reino de Deus, ou tema Ele em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas, a sabedoria, vos será acrescentada. E nas considerações finais eu gostaria de deixar um abraço aqui para o meu amigo pastor Dr. Gessé, que é professor da ETAD, curso de Teologia da Assembleia de Deus. Pastor Gessé, Deus Está sempre abençoe. aqui com a gente, que Deus abençoe. Graça e paz. Também gostaria de deixar um abraço, se eu vou falar todos os irmãos aqui, mas em nome da pastora Pastor Davi. Sominha, quero deixar um abraço para todas as irmãs, em nome do pastor Luiz, um abraço para todos os irmãos, que mais falou? Pastor Davi Azevedo, Deus Davi abençoe. Azevedo. Pastor Davi Azevedo, Deus abençoe por estar aqui conosco. Eu quero agradecer aos membros desta mesa, a você que esteve aqui conosco, mas este café com palavra foi só uma reflexão. Vamos voltar a temer ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Deixa eu fazer minhas considerações finais, passo para o Átila, depois para o pastor André. Salmo 128 vai ser meu último texto para você essa noite. Que diz assim: feliz aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Para você ser feliz, você tem que temer ao Senhor. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você, se você temer ao Senhor. A sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, se você temer ao Senhor. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da mesa, se temer ao Senhor. Amém? A condição é o primeiro versículo. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Átila. Aleluia, que coisa linda, né? É incrível isso que a pastora André e todo mundo está falando aqui. Quando nós nos sentamos a essa mesa,
E quando nós temos essas oportunidades, é lindo de ver como nós realmente somos uma família em Cristo. Né? Deus nos chamou de corpo, de família. E assim como eu sou uma pessoa assim, eu amo ser disciplinado, eu amo ser ensinado. Então, como nós falamos aqui, nós não nos colocamos no papel de juízes, mas de conselheiros perante o Espírito Santo. Tantas palavras de sabedoria que nós ouvimos aqui. Eu tenho certeza que Deus revelou muitas remas para a sua vida hoje. E reveja todas as nossas falas, toda essa live, e você vai perceber que tudo que nós falamos, nós buscamos estar debaixo da palavra de Deus. Então, assim como uma família se reúne para discutir os problemas, as vitórias, as derrotas, também entenda o coração do Senhor em usar cada um que está aqui com essas palavras de sabedoria para nosso alinhamento. Né? A gente está falando tanto de alinhamento. Tanto de alinhamento. Né? Alinhamento para a nossa aceleração. Exatamente. E para a manifestação do poder de Deus. Eita, Então guarde essas palavras no Aleluia. seu coração. Resgate o temor do Senhor. E que você seja edificado. E compartilhe as remas que Deus revelou para você nessa live. Compartilhe com as pessoas. Compartilhe conosco aquilo que Deus revelou ao seu coração. Amém. Você falou sobre Salomão ser o cara mais rico. Vou ensinar você a ser rico. A gente está querendo ser rico também. Vou dar uma teologia da prosperidade. Quer ver? Provérbios. Que hora vai ser a capítulo fogueira 3. santa? Provérbios capítulo 3. Vou te ensinar a ser próspero, rico, riquíssimo. Está dizendo assim, que eu estou aprendendo também. A sabedoria traz mais benefícios do que a prata. E tem mais valor do que o ouro. Glória a Deus. Ela vale mais do que pedras preciosas. Não existe nada neste mundo que se compare a ela. Seja Glória rico, a meu Deus. irmão. Glória a Deus! Feitas as considerações finais, eu tô dando joia aqui porque o pastor João Luiz chegou. Ele tá ali no... Ele vai apagar a luz, gente. Ele vai apagar a luz. O pastor João tá ali só de... ele tava assim, ó o horário, ó o horário. Ele apaga a luz. Irmãos, que Deus em Cristo abençoe a tua vida. A igreja está aberta de segunda a sábado para oração das 8 às 9. Nós temos culto. Segunda-feira à noite das mulheres, terça campanha, quinta-feira vai reabrir o Luiz Massudicuri. Você que talvez é aí do bairro Luiz Massudicuri, na rua Desavantores que avô, eu não me lembro o número da igreja, mas você vai ver a placa lá escrito. Uma placa verde. É, uma placa verde escrito Agnus. Irmão, quinta-feira abre lá, sexta-feira tem culto de cura e libertação, aqui na São Vicente de Paula, 1771? Quinta-feira. Sexta. 1171. 1171, né? Na sexta-feira, sabadão tem culto de jovens e domingo, você que deseja, não vir fazer uma visita, irmão, porque a visita a gente faz para quem está no hospital, mas você que deseja vir aqui na igreja cultuar a Deus junto conosco, domingo, 9 horas da manhã, é o nosso culto. E domingo às 18h30 é o nosso outro culto. Venha. Domingo agora é Santa Ceia, né? É Santa Ceia. Domingo agora é Santa Ceia. Então, irmãos, quer coisa melhor para recuperar o temor do Senhor de participar O tema foi bom. do corpo e do sangue de Oi? Cristo? É sério. Amém? Nós queremos dizer que amamos você. Essa igreja está de portas abertas para sua vida. Deus te abençoe. Não. Semana que vem a gente vai tomar uma folguinha, não vai ter cafezinho com palavra, que a gente vai... Na próxima. Mas aí na próxima, beleza, Temos uma irmão? surpresa. Na próxima nós temos uma surpresa. É tão surpresa que é surpresa até pra nós na mesa. Que Deus em Cristo te abençoe e até a Não, próxima. peraí. Opa. Graça e paz. E não na segunda que vem, na outra segunda. Neste mesmo horário, nesta mesma mesa, nós teremos o quê? Café com palavra!